Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E no estudo de hoje iremos entrar no mundo do equilíbrio tonal na masterização, que é um dos piores vilões dentro da edição do áudio. A prova disso já é a quantidade de e-mail que eu recebo diariamente com dúvidas sobre o assunto. E assim espero de coração que no final desse estudo todas as dúvidas a esse respeito sejam sanadas. Mas antes de iniciar, eu quero deixar registrados meus sinceros agradecimentos à família do áudio que tem me prestigiado com os incentivos e prova de amizade através dos e-mails, comentário, compartilhando o vídeo ou deixando aquele joinha que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal e principalmente pela compreensão e paciência com a minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu sincero muito obrigado. E se você não faz parte dessa família, se inscreva para que assim juntos possamos desvendar esse maravilhoso mundo das produções musicais. Dito isso, então, vamos ao tema de hoje. O desequilíbrio tonal da master, é um mal que só é revelado quando terminamos todo aquele processo de edição, de masterização, o que realmente é muito frustrante. Você passa horas e horas editando, dando tudo de si, e quando pensa que tudo está perfeito, eis que ali surge o nosso vilão. E a título de revisão, masterização, como sabemos, é o quê? É o último processo depois da mixagem que tem a missão de dar um polimento geral à mixagem, corrigindo todas as imperfeições que tenha sido deixado por quem tenha mixado. Além também de dar o ganho necessário ao sinal do áudio para que a música fique com níveis de volume da indústria do áudio. E como na mixagem, a masterização tem sua parte criativa, que muita gente não comenta, e corretiva. Mas hoje nós vamos falar sobre a corretiva, que o problema aqui é sobre um desequilíbrio tonal. Mas voltando ao foco do assunto, vamos em primeiro lugar entender os processos que estimulam esse mal, que acarreta, o porquê que essa doença ela aparece, por que motivos que isso acontece. E entre os motivos temos a acústica do lugar mixado e masterizado. Aquele local ali é o principal vilão. Por quê? Eu vou usar aqui um desenho tosco, que eu não sou desenhista. Nós aprendemos que o ambiente ele influencia muito o áudio. Então, por isso que temos aquelas disposições dos monitores que tem que ficar num ângulo direto para que o áudio saia direto para aqui, os nossos ouvidos, para evitar assim de pegar esse áudio reverberado pelo ambiente. Mas, além disso, nós temos o volume sonoro correto, que nós temos que sempre fazer ali na base de 83 a 85 dB, para que não fique muito alto, que quanto mais alto, mais sinal você vai ter em ganho, que vai se espalhar nesse lugar. Por exemplo, o grave, ele sai aqui, que bate nessa parede, quando ele bate aqui, ele tá vindo aqui, ele já bate voltando, o outro tá vindo e começa a fazer aquele embolo de grave, aumentando o ganho do grave, e você que tá ali naquele local começa a ouvir. Isso acontece principalmente com as áreas graves da música e as partes extremas da banda de frequência, as graves e as agudas. Então por quê? Então ele começa aquela salada de sinal espalhado dentro da sala aqui e você não tem a referência verdadeira. Então por isso que você fica mais próximo possível de monitores, tem um volume correto. Além disso, o que ocorre? A nossa audição, segundo lá a tabela de Fret-Multi que nós já estudamos, acontece toda aquela problemática que nós temos na nossa audição, que nós escutamos muito mal o grave, enquanto nós escutamos, por exemplo, em 1 dB, o som médio, nós precisamos de 20, 30 vezes mais esse valor para escutar o grave, senão a gente não escuta o grave. Então nós temos que escutar para escutar o grave. Há essa deficiência auditiva. Então vê que vários são os fatores. Então nós contamos apenas com o nosso ouvido, com a nossa audição para fazer essa mixagem. E se esse lugar não for acusticamente, que a maioria dos home studios não tem, e até os estúdios que eu já tive grande tem uma acústica muito mal projetada. Então nós acabamos por ter essa problemática final. Aí você vai escutar seu CD no lugar, ele tem um som, no outro ele tem outro, no outro ele tem outro. Por quê? Essa deficiência acaba sendo levada, como já foi explicado aqui, para a nossa mix e para a nossa master. E o que podemos resumir que a falha de um dos processos mencionados criará o desequilíbrio, o que muitas vezes tais processos começa lá na mixagem, por causa desse erro acústico.
indo para a masterização. E às vezes o cara leva para outro lugar, mas lá às vezes na mixagem estava tudo certo, mas na masterização vai causar outro problema que outra pessoa vai masterizar, vamos supor, e lá não tem a acústica perfeita. Ou o cara não segue esses critérios que existem de precaução para evitar, como botar aqui backstrap aqui atrás, botar difusores. Então existe todos esses mecanismos e você não usa. Mas hoje aqui nós vamos fazer um estudo e uma técnica que vai nos ajudar a superar um pouco esse problema. E como podemos perceber até aqui, tudo é causado pelo nosso ouvido, influenciado pelos erros técnicos da acústica. O que nesse caso nós vamos precisar de um auxiliar nessa tarefa que seja pelo menos visual. Então nós temos nosso ouvido e algo visual para nós nos apoiar. Então a ferramenta que nós vamos estudar hoje, ela nos ajuda a ver esse procedimento, a corrigir esse mal de forma visual. E o nome da ferramenta é Tonal Balance Control da EasyTop. E a função do Tonal Balance Control é de analisar um áudio de referência ou usando o de uma referência já pré-existente dentro da ferramenta e através de um gráfico visual nos ajudar a ajustar os níveis da frequência ao padrão da indústria do áudio. Então nós vamos ter a audição e vamos ter esse analisador que vai nos mostrar como está de forma matemática acontecendo todo o processo, que assim nós temos mais uma ajuda que nos ajuda a chegar de forma mais perfeita ao final da nossa mix ou da nossa master. Como eu falei, a ferramenta faz parte do pacote das ferramentas da empresa EasyTop com o nome geral de Ozone Advance. Dentro desse Ozone Advance temos muitas ferramentas necessárias para fazer tanto mixagem como masterização e vem junto, logicamente, essa ferramenta dentro do pacote, o Tonal Balance Control. A ferramenta ela pode ser instalada tanto no sistema Windows como no Mac, sendo suportada por todas as DAW do mercado de trabalho profissional. E para a utilização prática eu usarei uma DAW ao qual não importa o nome, porque todos os procedimentos que eu vou falar e comentar aqui vai ter a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência, seja no Endo, Cubase, Studio One, Sonar, Pro Tools e etc. A primeira coisa que você deve saber é que esta ferramenta tem o seu uso dentro da última cadeia dentro das ferramentas utilizadas. Você está usando o que? Compressores. Ela tem que vir por último. Por quê? Quando o áudio passa por qualquer ferramenta, ele tem aquele sinal alterado. Assim, qualquer ajuste nas frequências, se for antes, não vai ter nenhum valor. Ele não está lendo. Ele tem que ler tudo que foi processado, o sinal passando por dentro de todos os procedimentos de equalizações, tudo que você fizer, expander. Aí sim, ele vai te dar ali realmente a visão do que aconteceu depois do sinal ser processado por todas as ferramentas ao qual você vai precisar utilizar para fazer a mixagem ou a masterização. Então eu vou abrir aqui a ferramenta. Aqui eu tenho aqui num só projeto para agilizar, tanto já balseado a mix, né, pronta para masterização, como a mix, que eu vou explicar pelas duas formas. Eu vou aqui solar, mutar essa track que representa, no caso, uma mix pronta para masterização. E no final aqui, na master, eu vou colocar o balance control para que nós possamos analisar a mixagem. Então eu vou aqui e aqui está a nossa ferramenta. Então agora que já estão com a ferramenta inserida nesse projeto, vamos conhecer antes, né, de começar a ver na prática, toda essa janela, o que representa cada parte dela, para que nós, quando formos para a parte prática, não precisamos ficar comentando, isso é para isso ou isso aqui é para aquilo. A primeira aba que nós temos aqui em cima, temos presets, que no caso não há nenhum, que eu não fiz nenhum, que você pode salvar e logar. Aqui embaixo que começa realmente o processo da ferramenta. Aqui é passo solar, a ferramenta. Aqui é para manter a ferramenta sempre aberta. Você pode abrir outra ferramenta que ela vai continuar aberta. Eu vou tirar. E o que importa é aqui, essa aba aqui de baixo, que começa essa janela aqui, as configurações da ferramenta. Aqui nessa aba principal da ferramenta, nós temos nosso aqui primeira opção, que é o Tanger Alvo. De fábrica, ele já vem com 3 tipos de referência. O Bass, que eu vou jogar aqui, o Moderno e o Orquestral. Aqui eu vou deixar um adendo que só esses 3 presets já são suficientes para que você possa fazer a sua edição. Nós vamos ver isso na prática, você vai ver que realmente funciona. Mas você também, como nós vamos ver mais à frente, você pode fazer o seu próprio preset usando uma referência pessoal. E para isso, basta você selecionar esse ícone aqui ao lado e você vai criar você vai até lá o seu computador, achar a música que você queira e ele vai entrar lá e vai criar uma curva, né, que eu vou mostrar aqui, daquilo. Ele vai criar essa curva, você criando aqui. Como você pode também pegar, por exemplo, você tem uma pasta com vários áudios, com várias músicas, melhor dizendo, de um ritmo, vamos botar funk, você tem vários funk lá. Então você fala para o control que você quer que faça referência
assim, um saldo, né? Um resultado de todas aquelas músicas, ele cria ali uma única curva, por assim dizer, de vários arquivos de áudio, formando uma só. Ele faz uma referência, apanhado total de todas elas e cria uma só curva. O melhor, na minha concepção, é você criar apenas uma curva com a música que fica mais específica. Então aqui ele está pedindo para me ver já trazer a música. Embaixo seria para salvar, já que eu não busquei nenhuma, não salvou. Aqui é o show de curva que você pode ter lá dentro do seu computador, ele lá mostrar. E é aqui também a mesma coisa, você ir lá buscar as curvas que já existam. Então já entendemos esses dois. Aqui o alvo, que aqui é para fazer os seus presets, e aqui você tem 3 opções que escolhe para fazer a sua monitoração de balanço de frequência. Uma coisa que eu já ia deixando passar batida é o seguinte: essa ferramenta aqui, ela trabalha com tipo de arquivo de referência que são, aqui é todos que ele encontrar, mas trabalha com Wave, MP3, MP4, AIF, FRAG e OGG. Então trabalha com esses arquivos, que são os principais arquivos, né, de áudio que existe no mercado. Quando você salva, a outra coisa, quando você salva aqui, que você vai salvar, por padrão, ele salva no Macne usuários, nome do usuário, documento, isotop, tonal balance control, Tenge curve. Vai ter uma pasta lá escrito Tenge curve. E no Windows é no C, usename, né, o seu nome, documento, isotop, tonal balance control, também tarde curve. Vai ter uma pasta lá no Windows. Então você, se quiser buscar, mas quando o programa abre aqui, que você vai buscar lá alguma coisa, praticamente ele já vai lá, ó, na tarde curva, pode ver. Para que não fique faltando nada, vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma curva aqui, eu vou aqui abrir, vou buscar lá dentro do meu computador uma música, vou aqui em arquivo, música, vou pegar uma música aqui qualquer aqui, ó, vamos pegar aqui uma Caju e Castanha, que eu não vou tocar a música, vou só, e peguei um alvo lá qualquer, uma música, e ele já criou, olha lá, a curva daquela música, tanto lá como aqui que eu vou explicar mais tarde. Ele criou esse acústico. Eu poderia colocar nome, que eu fiz muito rápido. Então é simples assim. Você chega a criar, vai lá, busca aquela música que você quer. A seguir, nós temos aqui Blonde e Fine. O que quer dizer? Isso aqui que é a nossa janela de visualização das bandas de frequência. Como os senhores podem notar, nós temos aqui Low, Low Mid, Right e Right. Quer dizer, a banda de frequência de 20 a 20, ela é dividida em 4 partes, que vão até 250. De 250 a 2 kHz vem o baixo médio, depois vem as mid de 2 até 8 e de 8 até lá os 20 kHz é as médias altas. E aqui nós temos algo que vocês podem notar escrito Crest Factor. O que quer dizer isso aqui? Crista da onda, né? É como a sua música está comportando na sua dinâmica. Se ela está muito comprimida, esse íconezinho aqui, essa bolinha vai vir, tende mais para esse lado. Quando ela está mais solta, ela está mais, vamos dizer assim, sem muito pico. Eu vou explicar isso aqui de uma forma, vou usar o Paint para que você possa entender o que é isso aqui bem, que eu quero que você entenda bem essa ferramenta, por isso que aqui é um canal de estudo. Desculpa às vezes a coisa ficar um pouco longa demais, mas é necessário. No sinal do áudio, que ele trabalha assim, né, assim, ó, e eu estou dizendo mal aqui, mas isso aqui vamos supor que é uma onda do sinal do áudio. O que acontece? Aqui, vamos supor que isso aqui é bateria, o cara vem pé, pá, 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 pá. Tem essa dinâmica. Tem música, nós temos um teto limite. Muitas vezes o que acontece? A música, como ela tem muitos picos, para você acertar essa masterização, o que você vai acontecer? Você vai achatar isso para baixo. Com isso você comprime demais a dinâmica. A música ela fica presa, é como se ela tivesse, né? Tá aqui, ó, pá, pá, o cara tá batendo, pá, pá, bateu, pá, vai ficar só pá, pá. Aqui que seria pá, mais alto, vai ficar pá, pá. Ela fica uma música morta, ela fica sem dinâmica, porque o instrumentista precisa, na hora ele toca mais alto, toca, isso é humano, o guitarrista, o baixista, os instrumentos, hora comporta, então existe essa crista da onda, esse pico, e é natural. Então quando a música ela vai para a masterização, que você faz ali todo o processo da mix, juntando tudo para mandar para a master, se existe essa preocupação lá com as cristas, de você ter esse controle na mixagem, lá na masterização já se torna mais fácil. A música ela fica com os picos apenas dominado. Então, já entendido isso, vamos voltar para lá. O que é esse fator de crista? Então aqui ele faz aqui, ele botou esse triângulo aqui dizendo, ó, vê que é aqui um losango, aonde, ó, tem mais baixo, mais alto, mais baixo, quer dizer, dentro da coisa natural. E aqui ficou achatado, ficou coisa. Então se ele tender daqui para lá, sua música tá achatada demais. Como também não pode ficar muito dinâmico, né? Que senão fica aquela coisa alta demais, baixa demais. Tem que ter um controle. E esse controle é quando
esse círculo, essa bola, está aqui dentro, compreendido entre esses dois marcos aqui, ó, aqui tem essa fronteira. Se está aqui dentro, a coisa está boa. Aqui embaixo nós temos, como eu falei, dividido por banda. E aqui nós temos esse risco. Esse risco ele tem que ficar aqui, dentro dessa área verde, como essa daqui já está. Se tiver fora da área, por quê? Está demais, aqui na parte do grave. Tá grave demais a tua música. Se tiver aqui embaixo, não tem grave, tá morta. Então ela tem que ficar aqui. Sendo que geralmente ele vai ficar oscilando. Quanto mais para cima, mais grave vai ficar a sua música, mais dentro do que é correto. Quanto mais para baixo, vai ficar menos grave, mas também dentro do que é correto. Vai ficar um pouquinho mais grave ou menos grave, mas estando aqui dentro dessas áreas, né? Esses riscos, está correto. Você pode tender a aumentar um pouco mais o baixo para deixar um pouco mais grave a tua música. Isso vai a gosto, porque essa ferramenta ela trabalha com o ouvido e com a sua visão. Ela apenas está aqui para te auxiliar, ela não faz o trabalho por você, ela te auxilia a corrigir aqueles erros que nós falamos lá atrás. Como eu disse, nós temos duas formas visuais de vermos esse gráfico, dessa forma aqui dividido ou da forma fina. Aqui demonstra claramente a teoria de Fred Motte sobre a nossa audição. Você pode ver que o volume, isso aqui quer dizer volume, quanto mais para cima, mais volume. Por causa da nossa audição, o volume vai estar sempre mais alto, mesmo que a gente não escute no nossos fones ou no nosso monitor de referência, dá a impressão que não tem grave, mas vai existir, senhores. Por quê? Quando você escuta uma música para ouvir o grave, normalmente isso é comum, ela já vai estar masterizada e o camarada vai aumentar ali até um ponto que ele escute bem o grave, de acordo com a sua audição. E quando ele aumenta, ele está multiplicando lá esse volume aqui. Então você vê que sempre vai estar lá em cima o grave, quanto mais para baixo, menor será a intensidade desse sinal. Então aqui mostra aquela curva, ó, como tem que comportar. Tem que estar aqui dentro desse balão aqui, desse corredor, desse rio aqui, essa curva, para estar correto. Se estiver fugindo igual está aqui, ó, tá errado. Essa música ela está totalmente desbalanceada, porque aqui eu não usei ainda, né? Só foi ligado, então tá aqui. Pode ver que aqui, ó, não temos essa parte dos métricos, e aqui a parte do vocal, dessas coisas, tá lá embaixo, não tem. Então, porque eu não toquei a música ainda e nós vamos ver isso na prática. Então, nós temos a parte fina para nós ver como está comportando dessa forma, da forma que nós ouvimos, com a intensidade da nossa audição, né? Intensidade sonora, e aqui por padrão está por corte, para você visualizar melhor como está comportando cada banda de frequência dentro das 4 áreas que está aqui subdividida. E finalmente nós temos aqui essa configuração, que aqui é uma coisa boba. Aqui é para habilitar a analítica, quer dizer o quê? Toda vez que você criar referência, que você usar o programa, o próprio programa envia lá para o EasyTop um relatório de como está funcionando para eles tomar conta e ficar vendo bug e essas coisas. Você pode deixar esses habilitados. Essas duas coisas têm mais esse sinal. Aqui embaixo sim, você pode criar o tempo que vai ficar o espectro aqui. Pode ser de 1 segundo, 30 segundos, infinito. É o tempo que ele vai fazer a análise. O tempo médio, que já fica entre 10 por aí, de acordo com essa configuração, ela é útil para visualizar a coisa de forma tonal, que é esse tempo médio, tá vendo? 10. Botar infinito também já é ruim. E aqui embaixo nós temos frequência e escala, que tempo essa extra log, que é realmente a que é a mais usada, a fret log, é de uma forma mais fret, e usando mais como piano roll, se fosse o caso de MIDI. Normalmente é o que está aqui, você não vai mexer em nada. Aqui você fala do key, quando você aperta Alt mais o botão do mouse, que eu vou explicar isso na prática, isso aqui, o que quer dizer esse Alt mais fora. E você pode botar o que geralmente também já vem corrigido em 3, esse percentual de que já está correto. Ok, eu vou explicar isso aqui, vocês vão entender, né? Que você aperta aqui, ó, o Alt mais o botão do mouse, ele cria isso aqui, para você possa ouvir certa área de frequência, o que está sendo reproduzido naquele momento, naquela área ali. É para isso, quando você aperta o Alt mais o botão daqui. Vamos passar então para a parte. Então eu já coloquei essa ferramenta aqui na Master, nesse caso, por quê? Eu vou explicar uma coisa, porém, que ela é feita para masterização, mas você pode usar ela na mixagem. Como? Eu leio aqui essa parte dessa música que já onde está realmente a música balseada já, né? Toda ela para masterizar. E aqui está a mix em cima. Então eu vou tocar só a mix solando aqui essa parte como se isso aqui não existisse. Isso aqui não existe. Só existe a parte lá de cima da mix. E vamos ouvir. E qual é a finalidade de ouvir isso? Nós vamos entender agora. Olha só, vou tocar. Nós podemos notar que o grave está correto, as outras partes que já estão dentro da fronteira, mas aqui não. Aqueles Alt, para mim se entender o porquê, o que tem aqui. Então eu aperto o Alt mais o botão do mouse, ó.
para mim entender o que está sendo tocado aqui dentro. Agora, senhores, essa ferramenta necessita que você também tenha um conhecimento um pouco de frequência dos instrumentos. Aí eu te pergunto, está errada a música aqui? Tá. Graficamente tá, mas se você for pensar de modo de edição, não. Por que não está? Porque aqui essa parte está faltando o quê? Instrumento dessa área, mas a música por natureza nessa parte não tem vocal. Vocês podem notar que eu vou botar aqui como entrar o vocal, ó. Esquecida, sem sentido tão sensato. No universo obscuro, segue O que eu noto? Que aqui tem dois instrumentos que estão sobressaindo demais, que é a voz, vê que subiu demais, e a caixa. Então o que eu poderia? Chegar lá na caixa e ir diminuindo. Quer dizer, eu já faço uma mixagem da mixagem. Já para quando ir para masterização, já ia ser com menos problemas possível. Então ia lá, ou através de uma equalizada, dava uma equalizada a mais aqui, nessa caixa aqui, que ela tá muito, ó, junto com a esteira. Pode ver que só ela, ó. Quando entra mais outras frequências, como a vocal, guitarra e outras coisas que estão aqui, aumenta. Então eu pegava os instrumentos dessa área e dava um corte um pouco nessas frequências, porque estavam demais, né? Ó, pode ver, ó. esquecida, sem sentido tão sensato. Enquanto nesses médios, que é as partes dos pratos, tá faltando aquele tss, tss da música, vê que tá faltando. Tem a parte bem aguda, mas essa parte assim, daquela parte dos pratos ali, compreendido aqui nesse high mid, tá faltando. Que eu poderia usar aqui um shake, aumentar um pouco o hi-hat. Então funciona assim. Isso aqui é apenas dica, mas a ferramenta não é para isso. Ela é para masterização. Mas você pode usar para fazer esse controle. Isso é uma coisa minha, pessoal. Isso não está nem na... A empresa ela não fala que é para usar assim. Isso é uma coisa minha. Você usa se quiser. Até esqueça que eu falei isso. Mas vocês podem fazer esse gatilho, que ajuda bastante. Então eu vou jogar a ferramenta agora aqui. Vou tirar ela aqui da master e vou jogar aqui. Vou mutar toda e deixar somente solado aqui, como se não existisse nada para cima, só tem aqui já a mix pronta para masterizar. E vamos supor, né, já botei aqui, vamos até inserir aqui um equalizador. Então aqui, sempre acima da cadeia, botei equalizador, vamos dizer que já tenha compressor, já tenha tudo aqui. Aí eu te falo, uma das coisas boas dessa ferramenta é usar equalizadores. Você pode usar equalizadores acima dela de terceiro, que você usa. Mas você usando o equalizador da EasyTop, o que acontece? Quando você usa o Balance Control e você quiser fazer os ajustes, ele vai estar aqui, ó. Então dentro da própria Balance Control, você faz os ajustes lá necessários aqui dentro. Deixa eu voltar lá para moderno, como estava. Você faz os ajustes necessários aqui dentro. E você pode usar de forma digital, cirúrgica ou analógica. E aqui você ainda pode bypassar também o EQ. Então é bom usar o EQ sempre da EasyTop, que já vem dentro do pacote, que você já controla, não precisa ficar indo lá, aberto aqui o Balance Control e aberto um equalizador de terceiro, que aqui você já faz tudo dentro da própria ferramenta. Vou fechar a janela e vou deixar só aqui. E nesse ponto você preste bastante atenção ao que eu vou falar agora. Para que você use corretamente essa ferramenta, esteja atento ao que a ferramenta está te mostrando e o que está sendo reproduzido. Vamos supor, senhores, você está usando ali essa ferramenta para fazer a análise de uma música que é somente voz e violão. Lógico que você teria então que fazer uma referência pessoal de voz e violão, porque nessa moderna, o que é a moderna? Globaliza todas essas músicas pop, rock, então está globalizado. Se você bota orquestra, logicamente que é tudo que é relativo à orquestração. Então se a música, por exemplo, começa voz e violão, logicamente que você não tem prato, você não tem shake, você não tem nada, panderola, dessa área de frequência. Então aqui vai dar como erro, mas não é erro, é porque falta. Isso faz parte da música, porque esse preset supõe-se que é um pop, que tem todos os instrumentos que estão compondo ali dentro, a bateria, tem um baixo, guitarra, né, e o vocal. Então aqui é um preset de uma coisa, de uma banda, vamos botar assim, completa, né, com todos os instrumentos que precisa, necessário uma música. E se você começa uma música com voz de violão, logicamente que não vai ter. Então você preste bastante atenção a esse problema. Você vai falar, tá errado, e você nunca vai corrigir. Então vamos ouvir aqui a música e vamos ver. Vou botar aqui no início. Por
que tá dando acima? Por quê? O solo aqui da guitarra está bem alto, eu posso abaixar um pouquinho, então tá dando acima do normal. Mas se eu deixasse, às vezes, de uma forma criativa, não estaria errado. Por isso você tem que prestar bastante atenção. Então você faça sempre análise de uma parte mais centralizada. Entendido isso? Eu vou aqui de propósito aumentar com o equalizador a parte grave demais. E vamos ver se a ferramenta realmente funciona. Vamos trazê-la de volta. Ver que eu sabotei a música e realmente a ferramenta mostrou. Vou lá agora no EQ, ó. Vou no EQ e vou corrigir. Ver que agora, ó. Então a ferramenta é muito simples. Se vocês usarem um equalizador de terceiro, vocês vão abrir os dois e vem fazendo regulagem. Se usar do próprio top, você vem aqui, né, que já está um EQ, ó, abre esse EQ e aqui mesmo vocês vêm fazendo a regulagem. Eu vou tocar a música numa área que eu sei que está todos os instrumentos, que é o refrão, e venho fazendo a regulagem. Botei aqui como moderno, achei que aqui para mim tá bom, ó. Primeira coisa que eu devo fazer aqui é o quê? É um corte aqui até a casa 2:30 para mim. Pronto, aqui tá ótimo. Já ajuda a tirar essa ressonância que a gente não escuta, que só sente, né? Que também acaba sendo acrescentada aqui, ó. Se eu quisesse aqui um pouco mais grave a música, botaria e olhando que não pode fugir daqui de dentro, ó. Diminui mais, aumentei. Lá, eu vou tirar aqui, tá excelente aqui, ó. A parte aqui tá ótima também. Vê que essa música, como eu já mexi nela, em tese, então ela tá dentro do que eu queria. Então aqui para agilizar, eu já botei um outro para que fique bem entendido e não falar que eu não expliquei direito. Já não da Easy Top. Então eu vou abrir aqui o Balance Control, vou deixar ele aqui fixado, né, para que ele não feche. Vou abrir o EQ e venho escutando. Vê que assim eu fiz já uma pequena correção aqui, aumentando essa área aqui, né? Dando mais um equilíbrio nessa área. Vê que é muito simples. Para fechar, só quero lembrar uma coisa aos meus queridos amigos. Às vezes só o EQ não resolve. Vamos dizer que nós estamos com a deficiência aqui, nessa área final aqui, muito grande, está lá embaixo, nós precisamos acrescentar, acentuar essa área, e às vezes o EQ só por si não vai ser possível. Então aqui eu botei um ECiter, né? Você que trabalha com masterização sabe que existe masterizar também, é mixar, você vai criar várias ferramentas de correção. Então nesse caso aqui, vamos supor, eu usaria aqui um ECiter, ó. Fiz de propósito, deixei a coisa explodir lá, o ECiter, para que vocês notem. Então vocês iam usando o ECiter junto com o EQ para que aumentasse. Se aqui tivesse muito deficiente, o cara na mixagem, por exemplo, esqueceu de botar ali a parte dos pratos, do hi-hat, está muito morto. Então você tem que excitar essa área de frequência usando logo um ECiter. Às vezes você tem que comprimir certas áreas também, aí já é edição, não vou entrar. O problema aqui é a ferramenta, ela está aqui para auxiliar e mostrar onde está a deficiência. Você que vai usar as ferramentas como médico do áudio que vá curar aquele problema, né? Então eu só dei esse adendo, porque às vezes a pessoa pensa, o Jorge falou lá que é só usar EQ. Não, você vai usar a ferramenta necessária para curar, como ECiter, expander, né? Você tem vários recursos para aumentar uma determinada área de banda de frequência que está com deficiência. Senhores, olha, esse estudo ficou longo demais, desculpe aí, está tão longo, mas eu gosto de deixar a coisa muito clara para que não reste dúvida e ninguém me mande mais e-mail perguntando. Então, já está tudo respondido aqui sobre essa ferramenta. Obrigado pela paciência, obrigado a você que está aí dando seu joinha. Se esse estudo foi ótimo para você, dê o seu joinha aí, porque isso me motiva e incentiva a estar sempre aqui com você. Meu grande amigo e irmão, olha, muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo estudo, querendo Deus.